Bom dia. Hoje, mais uma aulinha, né? Nossa aulinha sextou. Nossa aulinha hoje será somente de história. Seria história e redação. Mas como hoje é sexta-feira, vou dar uma maneirada. Hoje só será aula de história. Hoje nós vamos falar sobre as expedições exploradoras e guarda-costa e colonizadoras. Primeiro, vamos ver, eu vou ler, depois eu vou explicar. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, pois nessa época estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos do Oriente, que eram as especiarias, né? Cravo, pimenta, noz moscada, canela, estava ganhando muito dinheiro, não estava nem aí, né? Entretanto, com o tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que espanhóis, holandeses, ingleses e franceses rondassem nosso litoral, já que o fato de os portugueses terem desembarcado primeiro aqui não lhe garantia a posse das terras. Então, como Portugal não estava muito interessado nas nossas terras, então outros companheiros estavam sentindo interesse pelas terras. O rei de Portugal, então, ficou preocupado, né? Ele ficou preocupado e começou a mandar expedições, pessoas, navios cheios de gente para vir para o Brasil. Expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas e colonizar, ocupando as terras. Essas primeiras expedições são chamadas expedições exploradoras. Vamos ver por que o nome Expedições Exploradoras. Vamos lá. A primeira expedição exploradora, realizada em 1501, foi comandada por Gaspar de Lemos e tinha o objetivo de reconhecer o litoral e descobrir riqueza. Então, qual era o objetivo da primeira expedição? Conhecer o litoral e verificar se aqui existia riqueza. Em relação ao primeiro objetivo, tal como já constatado por Pedro Álvares Cabral, a expedição verifica e confirma que as terras descobertas não se tratava de uma ilha. Por isso, deixaram de ser chamadas de Ilha de Veracruz e passaram a ser chamadas de Terra de Santa Cruz. Diversos acidentes geográficos também foram nomeados como Cabo de São Roque, o Cabo de Santo Agostinho, o Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo, essa expedição descobriu a existência do pau-brasil, madeira de que viria a ser muito explorada por Portugal. Aqui vocês estão vendo um navio, né, de expedição, Caravela das Expedições, comandada por Gaspar de Lemos. A expedição o que era? A expedição eram navios que vinham com expedições para o quê? Para explorar as terras, como foi na expedição Exploradores. O objetivo era explorar as terras, ver se aqui tinha riqueza. Eles encontraram o quê? O pau-brasil, né? E do pau-brasil se tirava uma tinta vermelha que servia para atingir tecido. Foi muito explorado e hoje tem pouco do pau-brasil. A segunda expedição exploradora, de 1513, tem como objetivo verificar as riquezas das terras colonizadas e foi comandado por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada, como eu já disse a vocês. A primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira do pau-brasil. No começo, os indígenas trocavam essa madeira por tecidos, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos, etc. Qualquer objeto ele trocava o que é madeira. Com o tempo, outras pessoas se interessaram em comercializar-se com os índios. Então, as toras da madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral que servia para guardá-las, para que não fosse roubada. Fazia uma espécie de galpão, né? Para guardar as toras da madeira, para não ser roubadas. Portugal precisava proteger as terras descobertas. Então resolveu mandar expedições
guarda-costa, como não já está dizendo, guardar, né? O objetivo dessas expedições era patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil. Aqui já vocês estão vendo aqui a mata e o contrabando do pau-brasil. Mapa francês do século XVI mostra a atividade dos indígenas e dos traficantes franceses negociando toras do pau-brasil. Agora aqui, as expedições eram comandadas por Cristóvão Jacques. Porém, como o litoral brasileiro era muito extenso, ele não conseguiu tomar conta de tudo. Diante da dificuldade, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras para evitar invasões e resolveu colonizar o Brasil. Colonizar, fazer o quê? Vir morar aqui. Então, ele enviou pessoas para morar em nossas terras. Essa expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza e trazia sementes, animais domésticos, instrumentos de trabalho. Também vieram alguns colonos e o irmão de Martim Afonso, chamado de Pedro Lopes de Souza, para morar nas terras brasileiras. Em breve, o rei português entregaria outros trechos do Brasil, sendo eles chamados de capitanias hereditárias, pois passavam de pai para filhos. Capitanias eram pedaços de terras que era doada a pessoas de confiança do rei. E hereditário era porque os pedaços de terra passavam de pai para filho. Eram 15 pedaços de terra doados a 12 pessoas de confiança do rei de Portugal. Terras pertencentes, de um lado, as terras pertencentes à Espanha, e de outras, as terras pertenciam a Portugal. Aqui era a divisão das capitanias hereditárias, que tem os lotes com os nomes, né? Aqui São Vicente, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo donatário era Eduardo da Coelho, foram as duas capitanias que prosperaram. As duas que progrediram foram essas duas, Pernambuco e São Vicente, graças aos donatários. Donatário eram as pessoas que recebiam as capitanias, né? Agora aqui, como eu já disse a vocês, falando sobre as expedições exploradoras, a exploradora foi a que explorou e colonizadora foi a que colonizou. Vocês vão responder a página 99, vão reler de novo, né? E vão responder a página 99 e 100, tudo sobre as expedições exploradoras e colonizadoras. Bom fim de semana para todos.